A transferência da corte portuguesa para o Brasil foi o episódio da história de Portugal e da história do Brasil em que a família real portuguesa, a sua corte de nobres, mais servos e demais empregados domésticos e, inclusive, uma biblioteca com mais de 60 mil livros radicaram-se no Brasil entre 1808 e 1821, tendo a leva inicial de 15 mil pessoas, com mais ou menos 36 navios que se separaram ao longo do caminho. Juan, yo no aguanto más. Debemos estar chegando, Carlota. Este calor desgraciado y estos piojos en mi cabeza, hijo de puta. Terra vista! Gracias a Dios. Assim que a corte desembarcou no Rio de Janeiro, a população já começou a sentir algumas mudanças. O que significa PR? O povo está dizendo que é prédio roubado ou põe-se na rua. Mas, na verdade, significa propriedade do príncipe regente. E por que as casas foram marcadas? Porque foram requisitadas para alojar membros da corte. Há mais de 2.000 desocupadas e seus proprietários mandados para a rua. Cadê? Cadê? Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Cadê? Tem um ali. Socorro! Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Socorro! Cadê eles? Eles estão me machucando! Enquanto isso, os comerciantes se reuniam para discutir a influência da coroa em seus negócios. O Alvará de 1º de Abril é uma lei que permite o desenvolvimento de qualquer atividade industrial do Brasil. Pois é, outra boa notícia é que o príncipe deu autorização para a criação do Banco do Brasil. Isso será ótimo para nós. O problema é que com a abertura dos portos vai ficar difícil de concorrer com os produtos ingleses, que são mais baratos e de maior qualidade. Não se engane, meu querido amigo. O interesse dos ingleses é manter uma posição sobre o Brasil. A Inglaterra foi a maior beneficiária com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, até mesmo porque, naquele momento, era o único país europeu em condições de enviar embarcações para o Brasil. Outras medidas adotadas por Dom João vieram a beneficiar ainda mais a posição econômica dos ingleses. Por estarem juntas, as coroas de Portugal e Inglaterra assinam os tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação que demandam, a fidelidade de ambos em planos político e militar, a renovação inglesa de seus direitos sobre a Ilha da Madeira, a ampla liberdade religiosa dos ingleses que vivem em solo brasileiro, o direito dos ingleses de cortar a madeira e construir navios, bem como o de manter uma esquadra de guerra no litoral brasileiro, as tarifas alfandegárias preferenciais aos ingleses, distribuição da Inglaterra de produtos tropicais na Europa. E, por fim, a coroa portuguesa permite extinguir gradativamente o trabalho escravo de sua potência. Entre outros feitos de Dom João, se destacaram a criação dos jornais e as inaugurações do Jardim Botânico e da Biblioteca Nacional. Eu quero obrar. Parem! O rei quer obrar! Alguns anos se passaram. Em 20 de março de 1816, faleceu a rainha Dona Maria, abrindo caminho para o regente assumir o trono, que foi assumido em 1818. Entre mentes, vários assuntos políticos ocupavam o primeiro plano. Dona Carlota Joaquina continuava a conspirar contra os interesses dos portugueses. Na verdade, isso já havia iniciado em Portugal e, ambiciosa, logo após a sua chegada ao Brasil, estabelecer entendimentos tanto com espanhóis como com nacionalistas platinos, pretendendo conseguir um reino para si própria. Embora Carlota tenha conseguido angariar muitas simpatias, todos esses seus planos malograram. Apesar disso, conseguiu influenciar o marido a se envolver mais diretamente na política colonial espanhola, o que acabou desembocando na tomada de Montevidéu em 1817
e na anexação da província Cisplatina, em 1821. Em 1820, começou na cidade do Porto um movimento liberal, mais conhecido como a Revolução do Porto, que exigia o regresso imediato do rei. Os portugueses estavam furiosos, pois o Brasil estava crescendo às custas de Portugal. A abertura dos portos brasileiros diminuiu bastante o comércio português, o que também causou a falta de pagamento. No Brasil, os cidadãos também queriam a presença do rei. Ah, meu pai, eu gostaria que deixasse eu ficar. Sinto que tenho muito a fazer por aqui. Não, meu filho. És português como eu. Portugal irá te receber bem. Ademais, preciso de ti para a tormenta que está por vir. Mas, meu pai, se fico no Brasil, Vossa Alteza terá sempre certeza de possuir essas terras. Tens razão, meu filho. É melhor que o Brasil fique nas tuas mãos do que com um aventureiro que lance mão da coroa e faça a independência. Dias depois, em 26 de abril de 1821, Dom João VI deixava o Brasil, muito abalado e acompanhado por 4.000 pessoas, levando tudo o que puderam, inclusive todo o ouro que existia no Banco do Brasil, agravando com isso a crise financeira. Carlota Joaquina, já cansada do Brasil, não quis nem levar a poeira de seus sapatos, e jogou-os todos no mar. Seu regresso atendia às exigências das cortes, mas, deixando Dom Pedro como príncipe regente do Brasil, agradava também ao grupo político que defendera a permanência da família real no Brasil, o Partido Brasileiro, que começava então a se formar. Dom João sonhava que, com sua morte, pudesse Dom Pedro herdar o trono de Portugal e manter a união dos dois reinos, apesar de já se esboçarem, quando de sua volta a Portugal, movimentos tendentes à independência do Brasil. No entanto, as tentativas do governo constitucional de Lisboa de fazer o reino reverter a condição de colônia aceleraram o processo, levando o próprio regente a proclamar a independência em 1822 e ser aclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Calma. Juan, eu não aguento mais, eu falo. Gata, peraí. Deixa a gata aí, deixa a gata aí. Outra boa notícia é a criação do Banco do Brasil, que será ótimo para nós.